E aí, pessoal, tudo bom? A gente está aqui reunido mais uma vez em mais um episódio do Sindus com Jovem. Na verdade, do Sindus Talk, o podcast Sindus com Jovem. E hoje a gente está com a ilustre presença do nosso amigo Humberto, que vai falar um pouco sobre financiamento imobiliário da Caixa Econômica. O Mário, em seguida, vai apresentá-lo. E aqui, realmente, a gente está muito feliz em receber vários tipos de profissionais para falar sobre as mais diversas áreas, para falar sobre que a construção ela é mais do que a engenharia propriamente dita. Ela é mais do que a obra, ela é mais do que o concreto, mais do que o aço. E uma das maneiras de a gente falar isso é levar pelas diversas áreas. Uma das ideias do nosso Sindus Talk é realmente como se a gente pegasse uma obra e transformasse ela no livro e cada capítulo fosse um episódio. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, Humberto. E Mário também, que é o nosso conselheiro do Sindus com Jovem, e o nosso grande presidente do Sindus com Jovem, Rafa Pamplona. Estamos aqui mais uma vez, né, para fazer outro capítulo. Mário, se você puder começar a se apresentar um pouco do Humberto e já fazer a sua primeira pergunta. Meu nome é Mário Henrique, eu estou como conselheiro agora do Sindus com Jovem, sou também diretor técnico da Correta Engenharia e hoje a gente está aqui com Humberto como gerente de pessoa jurídica de habitação da Caixa. Isso. Pronto. E ele vai se apresentar um pouquinho e já como primeira pergunta, a gente gostaria de deixar registrado essa, que é por que uma construtora precisa de um agente financiador. Né, que é realmente a construtora, a gente começou ali, está desenvolvendo o projeto, né, já tem um plano de lançamento, tudo aquilo, mas como que a gente faz para viabilizar aquela obra? Por que ela precisa de um agente financiador para aquele empreendimento? Né? E em que momento eu sei que é a hora certa de tomar a decisão de ter esse parceiro e quais os principais fatores que influenciam a decisão de tomar um agente financiador ou não? Obrigado, pessoal. Como o Marcelinho falou, é uma satisfação também para mim estar participando aqui desse momento, tá? Como o Maria já adiantou, né, Humberto, trabalho na Caixa Econômica, na Superintendência Executiva de Habitação, e lá a gente é responsável pelo atendimento das construtoras que pretendem financiar a produção dos seus empreendimentos na Caixa, né? Assim, a gente já tem uma carteira extensa aqui de construtoras, né, no Ceará inteiro, Sindus com aí como nosso parceiro, trazendo cada vez mais construtoras para perto, nos colocando aí para participar das reuniões e divulgar cada vez mais os produtos, como é o propósito também desse Sindus Talk, né, que a gente vem tratando. E aí o Mário fez uma pergunta bastante interessante, né? Por que procurar um agente financiador, né? Por que eu vou estar pagando juros para o banco? Para que isso, né? Qual a intenção, né? E eu gosto sempre de dizer que o banco é um bom parceiro. Ele pede a remuneração dele ali, como é o trabalho dele, é vender dinheiro, né? E além disso, ele vende, nesse segmento aí, ele vende que eu posso dizer, uma maior produção habitacional no país. A gente tem aí a Caixa Econômica, um dos maiores financiadores aí do mercado brasileiro. E eu gosto sempre de dizer que por que é que esse cliente ele deve procurar o banco? Primeira coisa, aquele cliente, ele costuma, muitas vezes a construtora começa pequeno, começa ali a ter uma capacidade operacional e financeira muitas vezes reduzida. Então, um cara que constrói poucas unidades, né, com recurso próprio, quando ele vem para o banco, ele já tem o que a gente chama de apoio, né? Um apoio financeiro ali para lhe socorrer, para lhe auxiliar, para lhe alavancar as suas oportunidades nesse mercado imobiliário. Então, acho que essa é uma das principais, né? Eu conseguia fazer tantas unidades habitacionais com o meu recurso que eu já tenho, né? E a partir do momento que eu vou para o banco, isso daqui pode duplicar, triplicar, quintuplicar, né? Muitas vezes alavancar bastante essa possibilidade de produção da construtora. Uma outra coisa que a gente também tem é a possibilidade de você agregar a marca do banco ao seu empreendimento. Você construir sozinho ali para depois financiar em qualquer outra instituição financeira é uma coisa. Outra coisa é você ter a placa da sua obra com o nome da Caixa, sabendo que ali é uma obra financiada pelo banco, onde o banco ele aprovou, né? E a gente sabe, o peso do nome Caixa e a credibilidade que ela tem no mercado, ela traz toda essa força, né? De saber que é um empreendimento juridicamente legal, que passou por todos os trâmites de engenharia, por todas as aprovações legais aí que a gente necessita.
E junto a isso também tem a garantia da conclusão da obra. Pode ter certeza que a sua obra vai ser concluída e vai ter um prazo lá com o agente financeiro estando lá buscando isso junto com o empreendedor, né? E para o empreendedor ele também vai ter a garantia do fluxo de caixa e também a antecipação do seu fluxo de caixa, né? Não vai faltar recurso para a obra quando ele entra financiando a produção. E também esse empreendedor que ele construía com recursos próprios, só financiava lá no final, depois daquela parte toda de legalização, cartório e habite-se, ele consegue ter a possibilidade de financiar esse imóvel na planta, né? Antecipando o seu fluxo, recebendo parcela do terreno logo de início, recebendo conforme as medições, né? Isso aí é uma grande vantagem para o empreendedor, né? Como eu disse, essa alavancagem pode ter certeza que ele vai melhorar bastante, né? Mário, você tinha feito outra pergunta, foi só... Qual o momento que a gente vai tomar essa decisão? E assim, o senhor acabou de falar da própria possibilidade dele pegar o financiamento de apoio à produção, né, e vender na planta. Mas isso daí é uma modalidade. Isso. Né? Tem várias outras. Né? Pronto, então assim, qual momento essa decisão precisa ser tomada, né? Eu acho que isso vai muito do feeling de cada empreendedor, né? O cara, ele sente que ele conseguiu achar o nicho de mercado dele, já aprendeu sobre o produto ali quando ele estava fazendo individual, fazendo ali por conta própria, testando, empreendendo, né? E aí ele sente que ele já tem a possibilidade de crescer e de alavancar as suas vendas e a sua produção, né? Eu acho que esse é o ponto diferencial, né? Entender. Sozinho eu não consigo atender a demanda de clientes que está me procurando. Assim, vou procurar o banco para ter essa alavancagem aí na minha produção habitacional. E poder levar mais imóveis, construir mais, ter mais lucro, né? Baratear a sua obra também. Tem mais lucro, não, tem um pouquinho de lucro, né? Um pouquinho, né? Mas o legal que você falou é um ponto que geralmente a gente não enxerga, que o financiamento, tomar crédito com uma instituição consolidada como a Caixa Econômica Federal, vai além do financeiro, vai junto da confiança do cliente. Você falou uma parte importantíssima que poucas pessoas enxergam. Quando o cliente passa na porta da tua obra e vê uma placa grandona da Caixa dizendo aqui tem um financiamento, automaticamente passa um sentimento de segurança muito grande. Isso. Tanto quanto se você visse aqui está sendo construído pela correta engenharia, ou então aqui o meu concreto está sendo analisado pela Beton. Entendeu? Tudo passa muita confiança e o agente financeiro é um grande parceiro quanto a isso. Ele serve de uma segurança, né, para a pessoa que está comprando um imóvel. Às vezes a gente vê muito, é muito conhecido da pessoa se endividar, comprando um imóvel, nunca receber o imóvel e ficar com aquela dívida pendente, talvez pro resto da vida, ou ter problemas financeiros muito grandes no futuro, né? Isso. E aproveitando, Humberto, por mais que você seja de pessoa jurídica, mas eu queria saber quais são os outros produtos que você tem para pessoa física e pessoa jurídica e qual tipo de imóvel, quais as características. Eu posso financiar um imóvel pequeno, eu posso ir para um imóvel grande, 200, 300, 400 metros quadrados. Quais são as limitações que eu tenho, se eu tenho limitações, e quais os pontos que o construtor ele deve atentar para quando for fazer esse financiamento. Tanto para tornar esse financiamento algo viável para a construtora e ser um diferencial da obra dele, né? Para o cliente final dele, o que é que ele vai ter ali, o que é que ele pode oferecer à Caixa, fora o financiamento da construção em si. Pronto. Rafael, só para complementar, e aí eu vou chegar nessa tua questão, né? O Mário tinha me perguntado quais são as linhas aqui, né, de apoio à produção, e aí ela também vai estar muito ligada a essa questão aí da pessoa física, né? A gente na Caixa, a gente tem 2 linhas de financiamento para a pessoa jurídica. A gente tem o apoio à produção. O apoio à produção, qual é a questão dele? Ele está muito voltado para esse mercado, é muito perfil de cliente de imóvel. Quando você pensa no apoio à produção, você pensa naquele cliente que ele pretende financiar na planta, né? Normalmente esses imóveis eles costumam ter um teto, inclusive do cara, né? Não tem muito aquela questão do investidor nesse tipo de imóvel, é muito mais o cliente que ele quer tomar isso como uma primeira moradia, ou às vezes um segundo investimento, um segundo imóvel, quer trocar, está se desfazendo de um e quer trocar por um imóvel
do melhor padrão, mas é aquele cliente que ele tem uma renda fixa, que ele sabe quanto é que ele ganha e que ele quer o financiamento do banco. Então aí no apoio à produção a gente entra para garantir a conclusão dessa obra com o recurso da pessoa jurídica, o empréstimo à pessoa jurídica, né? E somando a isso o recurso da pessoa física para garantir essa tua conclusão da obra. A gente usa o recurso do financiamento da pessoa física para garantir essa conclusão. E aí a gente também tem o plano empresário da construção civil, que esse daí já é muito mais voltado ao segmento de mais alto padrão, né? Quando a construtora ela tem uma velocidade de venda menor, tem muito cliente que não vai para o banco, o cara vai pagando, tem mais renda para ir pagando o financiamento durante a obra construtora. Muitas vezes ele leva um residual para o banco para financiar o seu cliente, né? E aí a gente vem para a pessoa física, né? Pessoa física, ela vai ter... quando o financiamento é aprovado a construção na Caixa, né? A Caixa acompanha todo esse empreendimento. Ele tem a possibilidade de financiar uma cota maior, atualmente de até 90%, no caso da linha de recursos do SBPE. A gente está falando aí para empreendimentos habitacionais, né? Sempre aqui puxando para o habitacional, que é o foco aí dessas duas linhas de crédito que a gente comentou. E o cliente, assim, quanto à questão da tipologia do imóvel, né, que você me perguntou, a gente não tem tantas restrições no SBPE. O que é que a gente vai exigir? Que ele esteja aprovado de acordo com a legislação municipal e federal, as normas técnicas, né? A gente tem as ABNTs aí que seguem os padrões de construção, esteja legalmente, juridicamente constituído, né? Incorporação, todos os trâmites de compra e venda desse imóvel tenham ocorrido normalmente e as condições das empresas envolvidas também, que é onde a gente vai avaliar. Então, assim, quanto a questões da tipologia, a gente vai ter alguma especificidade se ele for financiado com recurso do FGTS, que aí a gente já tem o Conselho Curador do FGTS, que exigem algumas condições, né? Mas nada que não seja usualmente já utilizado no mercado, né? As construtoras atualmente elas já trabalham muito com esses padrões, né? De acessibilidade, né? Isso é uma coisa que o FGTS ele pede, mas que as construtoras já vêm naturalmente se adaptando a oferecer essas condições principais. Então, digamos que o financiamento através do FGTS ele requer mais algumas coisas além do financiamento comum? Ou... o SBPE, quando você parte para linha de recurso do SBPE, é um recurso mais livre, é um recurso de livre destinação do banco, que ele tem que aplicar em habitação, mas ele não é regulado como é com o FGTS, que é um fundo mais popular, né? Que ele tem uma prestação de contas ali, você tem os cotistas ali do FGTS que tem o estatuto a ser seguido e ele tem o objetivo ali de oferecer moradia para uma determinada faixa de renda, né? De valores de imóveis, de renda, e junto a isso ele traz algumas questões para melhorar a qualidade habitacional, né? Você não vê ali que é nada para querer piorar, para dificultar. Na realidade, o que ele quer é que, mesmo nessa faixa de renda mais baixa e para um imóvel um pouco mais barato, você também ofereça boas condições aos compradores. As condições mínimas para a pessoa morar naquele mínimas, imóvel. Condições mínimas, né? Ter... Você ter uma acessibilidade, sim, você ter condições, inclusive até questões de energia fotovoltaica, né? Você pode oferecer, ter banheiros com arejadores, né? A partir de torneiras, pias. Humberto, esse podcast é focado nos construtores, né? No AECO, né? De todos os membros desse setor. Aí, tomando isso como premissa, por que um construtor vai construir pelo FGTS, sendo que as sanções, as fiscalizações vão ser maiores? Tem alguma vantagem, alguma coisa que leve ele a fazer isso? Mário, eu não diria que a fiscalização seria maior. Como eu estava falando aqui, né? São coisas que naturalmente vocês construtores já fazem, né? É você oferecer uma calçada com acessibilidade, com rampas, você ter pavimentação até a chegada do imóvel, tá? Então, são essas condições mínimas que o FGTS ele obriga, tá? E que naturalmente, quando você parte para uma linha do SBPE, que são imóveis mais caros, isso naturalmente quem obriga é o comprador. O
comprador ele não vai comprar um imóvel de altíssimo padrão. Ele é um cliente mais exigente. Mais exigente. Onde não tem, por exemplo, pavimentação. Entendi. Tá? Mas o segmento do SBPE cresceu bastante agora na mudança do governo, não foi? Sim. Que era do antigo governo para o novo governo. Sim. Eu lembro que eu estava numa reunião da CEBIC em Brasília e só se falava em SBPE. Do nada, o FGTS ficou mais difícil de contratar naquela época que começou a faltar recurso. Isso. E hoje tem sucesso. Inclusive, a gente acha que deve se falar aqui que existem condomínios que são mistos. Eu tenho 2 condomínios que são mistos, de imóveis que são financiados pelo FGTS, no caso, o antigo Minha Casa Minha Vida, e pelo SBPE, tudo junto. Isso é uma realidade, né? O que a gente vê aí no mercado são as pessoas exigindo melhores imóveis, né? Mais qualidade de vida. E a gente também tem outra questão aqui, Marcelo, que a gente está num dos menores patamares de taxa de juros do mercado. Então chegou um certo momento onde o atrativo principal do FGTS seria uma taxa que, além de ser subsidiada, ela era mais baixa justamente pelo funding da captação, né? O FGTS ele paga de remuneração ali 3% aos cotistas, né? E aí o banco poderia ofertar uma taxa menor com isso, né? Diferente do FGTS. Mas agora, na situação atual, a gente tem uma taxa de juros básica, né? A Selic aí ainda baixa, onde o banco ele consegue oferecer taxa de juros menores para esse público do SBPE. Então, acaba sendo um pouco mais atrativo você chegar nessa linha de renda. Humberto, a pergunta de ouro, tá? Todo mundo tá escutando a gente aqui, até para fechar o bloco, né? Para a gente terminar com essa pergunta. Essa taxa de juros, né? Até quando que ela continua desse jeito? Meu bolso não aguenta mais. Pois é. Essa é uma questão que envolve, vamos dizer, não é nem só uma questão de caixa econômica, né? Ela está muito mais voltada aí para questões macroeconômicas mesmo do governo, né? Onde a tendência é sempre natural, a gente tem a taxa básica de juros da Selic ali que ela direciona todas essas questões, né? Mas atualmente o que a gente pode dizer apesar dos aumentos recentes que a gente teve na Selic, a Caixa ainda vem segurando bastante as suas taxas, inclusive com o anúncio de redução da taxa de juros no crédito imobiliário poupança, né? Onde a gente tinha uma taxa mínima ali de 3,35, mais a variação da poupança. E em anúncio recente, o presidente da Caixa reduziu isso aí para 2,95, né? Então, assim, é um bom atrativo aí para esse segmento de mercado.